Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Progresso, onde nós falamos real de empreendedores reais, é isso mesmo, esse é o melhor podcast onde nós falamos sobre empreendedores. E comigo aqui, nosso convidado, nós temos o Jorge, amigo e companheiro, ele tem nada mais, nada menos que um pouquinho a mais de 40 anos e ainda é empreendedor. Dá risada? Dá risada? É verdade, mas eu não vou me apresentar para ele. Aliás, eu não vou mais apresentar ele, eu vou deixar que ele se apresente. E Jorge, conta pra gente aí o que você tem lá no Brasil, o que você construiu no Brasil em 12 anos de Brasil. Eu abri uma escola de idioma inglês, que havia a necessidade de conhecimento de inglês no Brasil, e uma clínica para pessoas que querem parar de fumar. Bacana. Então ainda se mantém lá, é formado de uma forma diferente depois do Covid, né? Não fisicamente, mas em termos de internet na escola e com um terapeuta lá a continuar os tratamentos para deixar de fumar os cigarros. Que bacana. Então você abriu uma escola de inglês no Brasil, uma escola de idiomas e uma clínica de tratamento para parar de fumar. Exatamente. Como é que chamaria isso? Antifumante? Chama quê? Como é que chama esse tratamento? Porque é elétrico, eletroauricultura, porque é aplicado o choque elétrico na orelha. E esses choquinhos que se dão nas orelhas, eles vão diretamente ao cérebro e corta o caminho da nicotina para o desejo que a pessoa... Portanto, é imediato, a pessoa deixa de fumar de um minuto para o outro a seguir. Parece mentira, a parte não acredita, mas se forem ver os comentários da página no Facebook ou no Instagram, já fizemos dezenas de tratamentos e as pessoas, de facto, comentam satisfeitas param de fumar. Que bacana, que bacana. Então, nós já sabemos o que você tem no Brasil, com o que você empreendeu. Agora, Jorge, eu preciso que uma linha cronológica sua. Eu quero saber como é que foi o Jorge na infância dele. Era um puto problemático ou sempre foi estudioso? Não, um rabino. Era um pequeno rabino, mexido, um bocadinho mexido demais. E agora, lembro-me agora, porque estás-me a contar, porque eu já na altura já te fazia empreendedorismo, quando era pequenino, com 4, 5 anos. Eu comprava uns chocolates, uns bombons, e depois, como eu vivia numa casa muito grande dos meus pais, e tinha pessoas que iam lá de vez em quando, visitas, não é? Então eu pus uma mesinha à frente da casa de banho, que ia à casa de banho, comprava um chocolate ou um bombom, não sei o que mais, e fazia. Lembrei-me disso agora. É sério? Era. Então você tem a vivência bem firme, porque você falou que aos 4 anos foi o seu primeiro empreendimento. Exatamente. E você lembra... Sucesso! E você lembra por que você começou a fazer isso? Você queria dinheiro? Sim, o dinheiro sempre foi o componente, não é? Mas não é, no caso da escola e do coisa, não é o meu primórdio. Não é isso que me mexe, que me faz mover para a frente. Mas aí talvez sim, porque eu lembro que eu queria comprar uma bicicleta e até tinha um cofrinho que as pessoas punham lá umas moedas, depois acabei por comprar uma bicicleta, então possivelmente nesse tempo, pode ser. Jorge, você é filho único, tem irmãos? Nós somos 2 irmãos e 2 irmãs. Me conta mais, eu quero saber como é que foi a sua infância, como é que era você na escola? Regular, normal, talvez... Nem era o 10 e nem era o 3, era na média? Média, sim. É normal. Sofri um pouquinho por causa do meu nome, porque o meu primeiro nome é Jorge e o meu segundo nome é Maria. Então sofri um pouquinho de Imagina você receber muita gozação dos amigos. Do bullying da escola. Que agora é bullying, né? E depois tive que também revoltar e também não ficar naquela única parada de sempre eu a levar e os outros a levarem, né? Ó, antes de começar tudo isso aí, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Eu também agradeço o convite. Eu sei que você teve um problema aí há pouco tempo, né? Você teve um AVC? Exato. É um AVC? Exato. E você falou para mim, comentou comigo que a sequela desse AVC, que o raciocínio demora um pouquinho mais, você gagueja um pouco, é isso? Exato, na fala e no pensamento também. Por isso é que eu estou um bocadinho trocando um bocado as palavras, mas está em seguimento, está a melhorar. Está bem. Mas foi o AVC há 6 meses que eu tive, não é?
Ah, ok. Vamos lá, voltando para o tempo da escola, o Jorge é seis irmãos? 2 irmãos Dois- e 2 irmãs. Duas irmãs, você é o quinto irmão? Como é que vocês dizem no Brasil? Caçula? É o caçula. Você é o mais novo. Sou o caçula. Boa. Foi muito protegido pela mãezoca, pelo pai? Pela mãe, sim, eu acho que fui o filho queridinho, talvez, porque era o mais novo, não era o caçula, mas não era tanta proteção, porque eu desde muito novo saí de casa e fiz sempre a minha vida, não é? Com 13, 14 anos eu comecei a sair para fazer a minha vida. Você saiu de casa com 13 anos? Sim. Como é que foi isso? Resolvi. Tava brigando muito com a mãe? Não, bem na paz. Não, era uma família bem sossegada, mas eu tive que mudar de cidade nesse tempo, não é? Eu estou a falar do 25 de Abril de 1964, e eu morava em Setúbal, mudámos para Lisboa. E depois acabei por ficar um tempo, já com 14, 15 anos, quase a viver sozinho, praticamente, que eu vivia, já fazia sozinho. Pô, que interessante isso, né? Sim. Vocês eram uma família que mudava muito ou não? Não, foi só, tive que mudar mesmo de Setúbal para Lisboa, por necessidade o meu pai faleceu, a minha mãe ficou sozinha, minha mãe era de Lisboa, e resolveu vir para Lisboa, porque Setúbal já não lhe dizia praticamente nada, não é? Então, é daqui perto, é 40 km, não é? Aqui para Portugal ainda acaba sendo longe, né? Para a gente que é do Brasil, acha isso 40 km é perto. Sim. É só um pulinho ali. Para vocês aqui já é uma viagem isso, né? Jorge, me fala uma coisa. O seu primeiro emprego, você lembra? Quantos anos você tinha na ocasião? O meu primeiro emprego, agora assim de repente não consegui buscar. Não consegui buscar. Eu tive várias empresas, trabalhei em várias empresas. Posso lhe dizer, a última antes de ir para o Brasil, eu lembro-me agora da primeira, não estou a recordar. Não lembra? Não estou a recordar agora neste momento. E o que te levou a empreender? A você, tipo assim, não quero mais ser CLT, não quero ser mais assalariado. O que te levou a ter tal ação? Eu acho que é um pouco de aventura, enfim, calculada, mas não deixa de ser uma aventura, não é? Para a aventura, e sempre com essa... Eu sou uma pessoa criativa, eu trabalhei muitos anos numa agência francesa, multinacional, e durante muitos anos trabalhei, portanto eu tenho a parte criativa, então acho que é a parte da criatividade também, é querer ir para a frente e as oportunidades que nos passam ao lado. Também isso, e se eu apanho uma oportunidade, eu sigo e vou em frente, não é? E faço. Eu cheguei a ter aqui em Lisboa, no bairro Alto, que é um bairro bem conhecido, turístico, tive um restaurante, e tive 2 bares. Comecei com o restaurante com o dinheiro que eu fazia no restaurante, estou a trocar as palavras, né? É o ABC. E depois consegui mais 2 bares. Eu estava com um restaurante e 2 bares no bairro Alto, numa das melhores zonas turísticas. Eu estou pensando que o seu primeiro empreendimento foi esse, igual aos 50 anos. Não, você já tinha empreendido antes. Sim. Então você teve o restaurante. Os 2 bares. E os 2 bares. Tudo isso simultaneamente ou não? Deixou um, depois... O restaurante dos bares foi tudo ao mesmo... Eu abri o restaurante e depois, como teve um sucesso... e curiosamente, naquele tempo não se escrevia na internet, mas aqui há um mês ou tal atrás eu fui fazer uma pesquisa do restaurante e fala lá um pouquinho do meu restaurante. Sério? Que não é normal naquele tempo ter dados sobre qualquer coisa, não é, na internet. E depois com aquilo que se ganhava com o restaurante, fiquei com um bar e depois com o segundo bar. Na altura chamava-se trespassar, não é? Você apanha o direito de alugar. Sim. E então tinha o restaurante e tinha os 2 bares. E aí depois disso? Depois disso fui trabalhar para a Imédias, que é essa multinacional francesa de publicidade, e que vieram para Portugal
para acompanharem um cliente que é um supermercado bem conhecido aqui, que é o E. Leclerc, e então fez o acompanhamento da evolução desse supermercado, que ainda hoje está aberto, né? Já tem não sei quantos, já tem muitas lojas. Tem bastante lojas. Esse Leclerc é francesa, a empresa? É grande, é francesa, eles são, e eu fiquei depois aqui em Portugal como diretor da sucursal da agência da Imédias, e foi o meu último trabalho antes de mudar depois. É engraçado que você já trabalhou em vários segmentos, né? Você lembra qual foi o maior desafio de você lidar com um restaurante? Qual foi o maior desafio? Em termos de restaurante? Sim, na restauração, como empresário. Sim, primeiramente o local, a zona é de alta concorrência, não é? E é nobre, né? Estamos a falar do bairro Alto. Mas eu não tive grandes dificuldades. Eu vou dar uma receita, porque eu inventei, que fiz e que deu um resultadão. Coisas simples são as que às vezes funcionam melhor, não é? Primeiro, naquela altura acontecia que os restaurantes tinham que fechar às 10. E nos restaurantes tinham a mania de fazer 3 vezes, fechar a luz 3 vezes, para avisar que a pessoa vou pagar as contas, que já fechou o restaurante. Eu não fazia isso, eu deixava as pessoas lá em convívio. Depois eu ia caminhando pela mesa, falando com as pessoas, está bom, não está bom, está a gostar, e acabei por sentar numa mesa de uns grupinhos, falava com algum dos clientes e dizia: olha, você não se importa de pedir aos seus amigos o nome, a morada e o dia de nascimento? Então, eu quando chegava ao meu restaurante às 3 da tarde, por exemplo, depois do almoço, e tinha um caderno, abria o caderno para o dia tal, então 5 dias antes eu mandava um cartão de parabéns, de aniversário, lembrando que nós estávamos abertos. Então chegávamos a uma altura, estávamos sempre cheios antes de abrir. À sexta e sábado estávamos sempre abertos e cheios. Então foi criado muito cliente dessa forma. Lembrar sempre com os parabéns e com o cartão. Interessante que você criou um modelo e que antigamente não se fazia muito, né? Não. Porque você estava se demonstrando ali interessado no cliente, né? Se tinha algo para oferecer para ele, em vez de ele vir atrás de você. Exatamente. Era uma venda praticamente uma venda ativa, né? E vou dizer que começavam a fazer umas filas cá fora, eu pegava no Martini, no tabuleiro, vinha cá fora e as pessoas estavam na fila e ofereciam um copo à pessoa beber, enquanto estava ali à espera que já não se ia embora e à espera de lugar para sentar, não é? São pequenas coisas que são simples, mas que dão resultado e que resultam efetivamente. Pequenos detalhes, né? Que fazem a diferença, né? Foi o que o senhor fez. E acabou por ter sucesso nesse restaurante, que é o Fiéis ao Tacho, porque a travessa chama-se Travessa Fiéis de Deus, então o restaurante começou-se a chamar Fiéis do Tacho. E a partir daí fiquei com o primeiro bar, que é a República, e o segundo bar bem à frente, na rua do lado, que era Delítrio Fragrante. E me fala uma coisa, por que você foi para o bar do lado, o bar à frente? Como é que você viu assim que chegou a tua oportunidade? Sim, eu estava para trespassar e eu apanhei os dois. Apanhei um, depois apanhei o outro. E com nomes diferentes? Era Flagrante de Litro, porque um dos sócios era advogado e era um amigo meu, ele até foi esse que deu esse nome, Flagrante de Litro, e do outro tinha a República e o Fiéis ao Tacho com o restaurante. E um não concorria com o outro? Não fazia concorrência um com o outro ou não tinha problema? Não. O público era totalmente diferente? Sim, não. Era um lugar de passagem, porque não sei como é que agora acontece, mas o bairro Alto ia muita gente porque as bebidas eram mais barato. E depois desciam por ali pelo Camões até o Cacho Dré, já iam para as discotecas. E eu fico na ponta mesmo, fico na Rua Diário Notícias, fico os dois bares na ponta. E eram os últimos a beber, não é? Então, até mesmo em termos da bebida e da oferta dos petiscos, só não tinha diferença. Não tinha problema com isso. Não fazia concorrência. Foi complicado porque na altura as pessoas mais antigas que são do bairro
criaram alguns problemas porque nós roubávamos clientes a eles próprios e eles criavam problemas, chamavam a polícia, às vezes punham à porta lá no princípio, enfim, Jorge, pega ali a bebidinha pra gente ali. Obrigado, produção. Pessoal, galerinha, vai rolar um sorteio na nossa live aí. A gente tem um kit do nosso canal. Jorge. Jorge, baixa assim. E a gente vai rolar um sorteio aí de um kit nosso, do nosso canal. E tira um print dessa live aí e marca a gente no Instagram, que a gente vai dar. Na verdade, não vai rolar, não vai ser nem sorteio também, vai ser dado esse kit nosso aí. O mesmo kit que o nosso convidado vai ganhar aqui, Jorge. Jorge, isso aqui é pra ti. Opa! Um presentinho. Tá, já tá pronto. É Natal! Já tá pronto pra te usar. Muito obrigado, pá. Abra que você vai usar ela agora já. Ah, bem giro. Bem giro. Bem giro. E fish. Fish. Você vai usar a canequinha. Você que falou que você queria tomar água, né? Sim. Deixa eu te servir aqui. Olha lá, Jorge. Pega ali pra gente. Olha lá. Pega ali, ó. Valeu, produção. Thank you so much. É isso? Thank you so much, meu professor de inglês? Sim. Então, tchim-tchim. Vamos brindar. Tchim-tchim. Tem mais um presente aqui pra você. Uma agendinha do nosso canal. Opa! Mostra pra galera a sua agenda aí. Aí, pessoal. E uma canetinha também pra você, Jorge. Nosso convidado especial. Mais um presentinho pra você. Galera, posta um print dessa live aí que você tá acompanhando a live. Marca a gente no Instagram que tudo isso aqui você vai ganhar também, tá bom? Não é sorteio. É fazer o print, marcar a gente e a gente vai enviar pra vocês aí esses presentes e essas lembranças pra vocês. Beleza? Vamos continuar, Jorge? Beleza. Meu querido, vamos lá. Por que você saiu da restauração, desse segmento? Porque é pesado. E naquele tempo o lucro relativo a custo não é uma grande coisa. Então qualquer coisa que aconteça pode quebrar. E quebrou várias vezes. Eu posso dizer, por exemplo, eu tive uma ajudante de cozinha, parece mentira, mas isto é uma realidade, a levar bifes dentro das calças. Não. Sim. Você teve uma colaboradora que estava roubando carne? Sim. Dentro das calças? Sim. Então, basta só uma coisa dessas, que parece pequena, mas para um restaurante é um custo que rebenta com a diária, com o lucro. Não, imagina isso todos os dias. Pronto. E depois tinha outra situação que eu não tinha. Eu sou uma pessoa com base muito de amizade e família. E restauração não há horas, não é? Mesmo nas folgas tem que estar. A folga é para comprar. Para ir procurar, para ir comprar não tem folga, na preencher o restaurante, não é? Então não tem. É cansativo demais, né? E muito cansativo. Eu vou falar para você, eu já estive à frente de uma churrascaria aqui em Portugal e eu me senti muito cansado porque você não tem folga. O dia que tá fechado, você tá fazendo não compras lá para dentro. Exatamente. É mesmo puxado. E aí, a partir dessa premissa, eu achei que trabalhar nesse segmento de restauração, para mim, né, é uma roubada. Apesar de ser rentável, mas para mim é uma roubada. Sim. E aí você ficou desanimado com isso, Jorge? Não, com todo esse conjunto de empecilhos? Não, eu não me desanimo. Muito dificilmente, quem me conhece sabe que dificilmente isso me aconteceria. Aqui aconteceu muito pior com estes dois negócios, com a Covid, não é? Que eu tive que fechar perto de 50% de alunos. Calma, não vai para lá ainda. Calma, não vai para lá ainda. Mas aí sim, aí... Fechou o bar, o negócio, fechou esses negócios. E aí, como é que você... Por que eu tô falando isso para você? Porque tem galera agora que tá fechando e que fechou alguma coisa. Como é que você fez? Qual foi o pensamento que veio na sua cabeça? Você falou assim, e agora? Qual foi o que passou na sua cabeça nesse exato momento?
Não, pode ser uma desilusão, claro, porque se tu investes em algo, estás a dar de ti, não é? Estás a dar o teu coração, o teu trabalho, o teu suor. Então enfim, acaba por ser um pouquinho, desiludir um pouquinho, não é? Mas temos que ir para a frente, não é? Por razões que possam obrigar a fechar enfim, temos que avançar e procurar outras vias, outras... E aí você fechou os 2 bares e aí você teve que procurar emprego? Foi isso? Esse foi o seu... Exatamente, aí foi aí que comecei com a publicidade. Não te deu tristeza? Não. Não teve aquele sentimento de fracasso? Não. Não teve? Não. Eu acho que são condicionantes da vida, não é? Eu nem penso, eu não tenho esses pensamentos negativos, eu não caio para aí, eu vou para a frente, eu vou ter que dar a volta, ter que ir para a frente. Então não tenho esse tipo de pensamentos, é circunstâncias. Aconteceu e também por uma crise também, nessa altura, estamos a falar de 1980 também, vai outra crise que apareceu, e então eu já levo isso como natural. Eu acho que os fracassos são uma aprendizagem muito grande. Faz parte do processo, né? O fracasso, o falir. Exatamente, e faz parte do processo. Faz parte do processo. Exatamente. Não, para a galera que está querendo empreender e tem medo de falir, de não dar certo, o que vocês têm que entenderem é que o processo de fracasso, de falir, qualquer comércio que você esteja, faz parte, né? Não dá para pular essa etapa. O que você tem para falar para a galera que está com esse medo, Jorge? De começar seu primeiro negócio, sua primeira ideia? Não, se for viável, conseguir dar uma volta no próprio negócio que está para fechar ou a sair, em coisas criativas, como aquela que eu falei, de vir cá fora, de dirigir-se pelo cliente, preocupar mais pelo cliente e criar criatividades para vir. E hoje em dia tem muito mais ferramentas que no meu tempo não havia, não é? Em 1900 não havia internet, não havia... não havia recurso assim, né? Não havia recursos nenhum desses. E pronto, e então foi aquela história de dar os parabéns e mandar um cartão para a morada da pessoa e pronto, tentar de alguma forma puxar a criatividade para tentar dar a volta e resolver o que tem que resolver em relação ao negócio que eu tenho. Se porventura não o consegue fazer, tem que continuar a pensar positivamente, tem que ir para a frente, até mesmo na mesma área, se for preciso ou necessário, porque já domina, ou na procura de outra ação, ou um emprego, outro negócio, mas levar isso como um facto natural, porque nós vemos por aí fora o que é que acontece, não é? Já há anos que isso sempre foi assim, não é? Há pessoas que o negócio pode estar muito bem e de um momento para o outro cair. Olha, eu costumo dar o exemplo do Eike Batista, não é? Do Eike Batista, o brasileiro. Dos mais ricos brasileiros. Se eu não me engano, ele chegou a ser o 10º mais rico do mundo. E caiu. Aqui quantos banqueiros que fizeram e caíram. Enfim, então, levar isso de uma forma naturalidade, assumir se fez erros e se achar que assumir esses erros se acha que fez erros e passo para a frente. Para cima. Em frente. Vamos lá. E você se enfiou no meio da restauração. Você cozinhava? Você já tinha alguma base nisso ou não? Foi só pela oportunidade mesmo que você foi para cima? Foi a oportunidade. Mas gosto de cozinhar. Gosto muito de cozinhar. É o homem completo, hein? Se ver o meu restaurante, se ver a minha página do Facebook do Brasil, eu estava lá uma altura sozinho, eu meti um prato. E tenho as fotos, tenho tudo, fiz ali, preparava a pasta, comecei a fazer decoração e tal, e eu gosto de cozinhar mesmo, É bom, isso é muito bom, né? Vamos lá, Jorge, arrumou um emprego nessa empresa francesa, ficou quanto tempo lá? Diretor criativo? Diretor, em Portugal. Ficou quanto tempo? Estive lá 8 anos. Pô, bastante tempo, hein? Sim. Bastante tempo. O que te levou a você migrar para o Brasil e abrir a sua escola de inglês e levar esse tratamento aí para fumantes para o Brasil?
São duas questões diferentes, né? Porque é que eu resolvi mudar para o Brasil, né? Primeiro porque eu desde muito novo que eu contei que eu tinha uma inclinação pelo Brasil. Por eventualmente alguns amigos meus terem ido embora no dia 25 de Abril, em 74, e eu perdi a ligação com eles e fiquei sempre com aquela vontade de ir, né? Portanto, isso é um dos influentes. E outra foi uma gaúcha. Conheceu uma gaúcha? Foi. Então, mas eu terá sido mais pela gaúcha e construir lá, enfim, um projeto, uma família. Quando você saiu daqui para lá, você saiu daqui já com o pensamento de empreender lá ou surgiu a oportunidade depois que você estava lá? Muito rápido, muito próximo, porque quando eu conheci a minha namorada e ela veio ter aqui em Portugal, e ela sabendo que eu dava algumas aulas de inglês, e falava de que de facto lá o inglês era uma coisa importante e que seria uma possibilidade, e então isso deu-me um gostinho para ir, então fui. Comecei por dar aulas em casa pela BRF e pela Perdigão, foram os primeiros alunos que eu tive. Lá, depois chegou lá no Brasil. Também dou-lhe mais uma receita. Eu fiz uma folha, uma A4, a parte de cima da A4. Você põe lá, eu ponho, portanto, inglês, aulas de inglês, professor, origem, preço, telefone. E depois metade da página estava toda em vertical com o meu celular, o meu telemóvel celular. E depois corta-se com uma tesoura, fica umas franjinhas. E depois cheguei à Perdigão, pedi lá, não foi fácil, eu vi lá um sujeito que não queria pôr, mas eu acabei de conseguir pôr na portaria, coloquei lá a folha A4, e as pessoas tiravam só uma ticazinha, não é? Que estava cortado como franjinhas, levavam-me um número no bolso, ou chegavam a casa, ou iam ao recreio, Essa aqui foi a sua publicidade lá. Começaram-me a telefonar para... Não, mas tem alguma coisa aí que ainda a galera não está entendendo ainda, que é o seguinte. Você chegou no Brasil, certo? Quando é que você descobriu que tinha uma oportunidade sobre inglês? Você chegou no Brasil por um grande amor, certo? Sim. E aí não conseguiu arrumar emprego? Começou a procurar emprego lá ou não? Não cheguei a procurar. Já foi direto para isso? Sim. Então você já saiu daqui com essa ideia ou não? Não, como escola não. Não fui com essa ideia. Isso. Cheguei lá e pesquisei por mim próprio, não é? E procurei, comecei a conhecer algumas pessoas, comecei a falar, e muito pouco tempo, em menos digamos de 6 meses, eu comecei a dar aulas de inglês. No particular? Particular, em casa. É isso. Os primeiros alunos, como é que foi essa captação dos primeiros alunos? Como foi esse processo? Com esse jeito, dessa forma. Foi até Perdigão, colocou seu flyerzinho lá, a galera puxava e saía com o seu telefone e te retornava depois. Exatamente. E o primeiro é o Ângelo Quadros, se ele for um dia ouvir isto, não é? Foi o meu primeiro aluno, que era engenheiro da Perdigão, e foi o início. Pronto. Depois comecei a crescer, porque foi boca a boca só boca a boca, e cheguei a ficar com... Eu fazia muitas horas, eu fazia mais de 10 horas de aulas de inglês quase seguidas, com aquele intervalozinho pelo meio, era para 14 horas, 12 horas, era muita hora. Sim. E já ia com cerca de 30 e tal alunos. E assim, e continuava a receber telefonemas. Porque as pessoas, eu tenho 100% de satisfação das pessoas do método, né? As pessoas gostavam mesmo, porque pela primeira vez na vida eles conseguiram aprender a falar inglês. Então isso foi qualquer coisa de novo. Né? Sabe o que é interessante você falar sobre isso? Porque você nunca tinha estudado sobre isso, você só sabia o inglês, né? Sim. E aí você criou uma forma de ganhar grana com o inglês que você sabia, de ganhar dinheiro com o inglês que você sabia. Sim. Aí você falou assim, vou dar aula. Isso é empreendedorismo na veia pura, porque você não tinha essa ideia, você criou a oportunidade sua, né? Sim. É interessante demais isso. Chegou a ter quantos alunos lá? Assim, dessa forma, no informal?
Em casa? Ou seja, à escola? Sim. Já eram 30? Chegaram a ter 30 alunos em casa. Sim, e depois depois pensei assim, começou a aparecer mais. Eu não tinha já horário, não é? E não tinha ninguém para dar a aula. E sim, pois, eu tenho que ir para a frente com uma escola. E depois comecei a preparar duas alunas que ainda hoje estão lá, duas alunas que formei com professoras, tornaram-se professoras, na verdade nem se diz professora lá, diz Diz o quê? não lembro agora o nome. E formei-as com o meu método, porque eu fui descobrindo a pouco e pouco, com as aulas que eu ia dando, eu ia conhecendo o método. E de facto é 100% de satisfação, como eu digo. As pessoas adoram. A minha escola, a Toquiza, de facto é um sucesso lá em Rio Grande do Sul. É. Olha que bacana. E você desenvolveu um método de ensinar inglês? Desenvolveu esse método porque percebi que havia lógica e nós podemos, com a lógica, podemos ir muito longe. Pá, 1 e 1 é 2. Né? Então eu consegui aplicar a lógica no inglês. E quem faz a nossa primeira aula experimental, que hoje em dia eu levei como obrigatório, o aluno que entrasse na escola tinha que ter essa aula experimental. E era grátis, não pagava nada, era só para ter aula. Que era para introduzir a pessoa no método. Então a pessoa que faz essas, elas entendem perfeitamente essa lógica. Eu quero entender uma coisa aqui que eu tô meio perdido aqui ainda, tá? A galera aí, desculpa aí a minha perdida, mas eu vou perguntar tudo pra você. Vou colher todo tipo de informação pra quem tá querendo fazer isso, tá? Você chegou a ter 30 alunos aí atendendo na sua casa, certo? Quando você criou esse gatilho, eu preciso abrir uma escola, formalizar, eu preciso ter uma escola de inglês. Como foi esse processo de você sair de casa até alugar um prédio? Você chegou a ter prédio lá, físico? Sim. É disso que eu quero saber. Eu quero saber como é que foi esse processo de você sair da informalidade para o formal. Como é que foi esse processo? Tipo assim, eu estava com 30 alunos, eu preciso alugar um prédio. Aí você começou a ir atrás de um prédio comercial. Conta pra gente como é que foi isso aí. Bom, inicialmente a preocupação era com funcionários. É disso que eu quero saber. E então, em primeiro lugar, era ter pessoas para darem as aulas, porque se eu não tinha em casa, lá teria pior ainda, não é? Então não iam bater à porta e isso é negativo, não é? Voltar para trás porque, olha, não temos aula, não temos... Então formei essas duas alunas e passaram a ser, até hoje foram professoras da nossa escola. E depois fiz a procura, fiz a busca do espaço. Eu queria que eu pensei e achei que era no centro mesmo, porque as pessoas para deslocação são cidades pequenas, não é? Então seria no centro, procurei no centro e acabei por encontrar um espaço para grandinho, efetivo, tinha 5 salas. Bacana, bem no centro da cidade isso. Mesmo, não pode ser mais centro que aquilo. Me diz uma coisa, esse processo de levantar a grana para alugar esse espaço comercial, você já tinha? Sim, eu quando fui para lá eu trouxe uma... Você tinha levado um dinheiro para lá? Exatamente. Você estava capitalizado então na ocasião? Exatamente, já tinha algum dinheiro que... Algum não, trouxe algum para o Aí, Brasil. Aí alugou esse prédio, já tinha as duas ex-alunas que já eram funcionárias na ocasião. Sim. E falou, vamos para cima. E fomos para a frente. E elas foram com um novo método e fomos para a frente e correu muito bem mesmo. Correu muito bem? Muitíssimo bem. E eu não estou lá hoje por causa do Covid. A gente vai chegar no Covid. Porque eu estaria lá ainda. Estaria lá ainda se não tivesse acontecido o Covid. Eu estaria lá. Jorge, qual foi em uma frase, o que definiu o sucesso dessa escola de inglês? O que definiu isso? Por que deu tanto certo? Por que deu certo? Olha, é aquilo que eu dizia no princípio, que é, nós temos que observar. Tens que ter consciência onde tu vives. Isto é essencial.
Então eu percebi-me que se eu vou fazer se eu vou dar aulas de inglês igual a todas as outras aulas, sejam elas privadas, sejam públicas, se eu for dar inglês da mesma maneira, eu vou ter o mesmo desastre. Então, aí foi a minha procura para um método diferente. Porque, na verdade, isto é muita sinceridade que eu digo, a escola pública, ao dar aula de inglês, ainda prejudica mais o aluno do que ele aprende. Porque bloqueia. No Brasil está tudo bloqueado. É sério? Exatamente. Pensam que é um papão e por essa razão não conseguem ultrapassar isso, como há pessoas que têm com matemática, outras pessoas que têm com história. E no caso do inglês tem um bloqueio muito grande, não saem do to be. Eu até tenho uma coisa engraçada, que eu tenho um aluno que eu perguntei, então, mas o que é que você dá no primeiro ano de inglês, no público? É o to be. Está no verbo to be ainda. E depois eu disse, estou no segundo ano, no segundo semestre, o que é que dá? É o to be. Estou aí no terceiro, é o to be. E você sabe o que é o to be? Não sei. Então é isso, bloqueiam, portanto que eu tirei de fora o to be. O to be é um verbo importante, mas eu procurei outras formas de entrar. Você introduz o verbo to be de outra forma. Exatamente, naturalmente, com perguntas só. De manhã, falo do passado, o que é que fiz no fim de semana passado, eu até costumava dizer a eles, olha, eu vou ter que saber tudo. É brincadeira, não é? E depois no futuro falava do fim de semana o que é que iam fazer para o futuro e do atual o que é que fazemos. E uso muito o que é que se passa durante o dia-a-dia, que vai à compra, que vai ali, vai à rua, e dessa forma. Interessante você falar que a escola acaba atrapalhando em vez de ajudar. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você acredita que o que atrapalha é a escola ou é o aluno? Onde está o problema? Na verdade, é o Ministério. É o governo? É o sistema, sem dúvida. E muitas vezes os professores também. Mas onde você acha que está o maior problema? O aluno... O maior problema está no formato de ensino? Sim. Está no professor ou está no aluno? Porque vou ser sincero para você. Na minha época que eu estudava, quando eu estudava, eu era um péssimo aluno. Péssimo mesmo. Eu era da galera do fundão. Eu não estudava nada. Mas a galera da frente acabava aprendendo muito mais do que eu. A minha dúvida aqui tá. O problema tá na forma de ensino, tá no professor ou tá no aluno? O que você acha? Para mim está em tudo menos no aluno, né? Porque o aluno você consegue moldar. Né? Eu tive lá centenas de alunos. E todos eles acabaram por ser motivados para a aprendizagem e aprendem. Muitas vezes é o professor e muitas outras. A mim também, isso aconteceu até cá em Portugal, porque eu odiava a história. E um dia trocaram-me, de um ano para o ano, trocaram-me de professor de história, e um sujeito fantástico, um professor fantástico, e eu comecei a adorar história. Então, na verdade, eu acho que é o sistema, primeiro o sistema, e depois o professor. E no Brasil tem esse problema, porque eles não são muito escolhidos, não é? Eu vi lá que eu levei os meus filhos para lá, e um gato. Sim, levei um gato e 2 filhos. E eu vi exatamente a professora de moral e religião, ou de religião, a ensinar inglês quando ela não tinha noção nenhuma de inglês. Os meus filhos, como eles vieram de Inglaterra, então os meus filhos já falavam inglês, então ajudaram nas aulas. Elas podiam. Os seus filhos estavam ensinando a professora. Eles ajudavam ela, né? Então, sem dúvida nenhuma, o sistema em primeiro lugar e, em alguns casos, e muitos casos, o professor. No aluno, eu não acho. Eu acho que nós podemos moldar. Quando você encontra um aluno que tem uma deficiência muito grande, um déficit de aprendizado muito grande, você sente que ele tem mais dificuldade, principalmente no inglês, como é que você lida com isso? Bom, isso é uma pergunta difícil. Eu só gosto de pergunta difícil. Porque você tem que... Eu teria que entender, eu teria que conhecer onde é que estão as necessidades. E felizmente não me apareceu lá nenhum com esse problema. Na verdade até 1 ou 2, assim, com um pouquinho. Mas o que é que nós fizemos foi tentar
dar mais uns trabalhos para casa, mas é uma questão difícil, porque você tem que conhecer e saber onde é que estão os problemas dele, né? As dificuldades dele. É na memória, enfim. Pessoal da live aí, se quiser mandar um alô aí, qualquer pergunta aí pro nosso amigo Jorge, fica à vontade, tá, pessoal? A produção anota ali e já passa pra gente aí na hora das perguntas, ok? E mais uma lembrança aqui. Posta um print dessa live pra gente e marca a gente o progresso que você vai ganhar o kit do nosso canal, tá bem? Jorge, você teve essa preocupação de introduzir o inglês de melhor qualidade no Brasil, na região do Rio Grande do Sul, né? Qual foi o maior desafio desse seu empreendimento? Pré-Covid. Pré-Covid? Pré-Covid. Eu não sei. Oh my God. Qual foi, Jorge? Essa é difícil. Qual foi? Teve algum desafio? Olha o meu gelo, produção. Abrir uma escola já é um desafio no Brasil, né? Produção, ó. Pega aqui pra mim, por favor. Pode falar, Jorge, pode falar. Acho que não fui desafiado o suficiente para dar um desafio. Não. Faz parte do caminho natural, desde a burocracia, um bocadinho mais fácil até que cá, parece mentira, mas é verdade. Mas de facto correu tudo de uma forma muito suave, muito suave. Inclusivamente nas exigências que são necessárias, duas casas de banho, número de alunos de sala. A parte burocrática você achou difícil ou não? Não. Pelo menos eu tenho um bom contabilista, e não mantenho lá, e que me resolveria tudo resolveu-me sempre na parte de burocracia, rápido. Eu precisei de alvarás, não é? Porque você precisa de alvará até para a clínica, que eu pensei que fosse uma coisa mais complicada. Até na clínica, em muito pouco tempo, eu recebi o meu alvará para abrir a clínica, tenho o alvará da escola. Enfim, foi de facto... Vamos lá. Professor de inglês, aula de inglês, a frequência de alunos muito boa. Eu quero saber agora a parada do fumante lá. Como é que foi isso? Como é que você despertou isso? Você levou isso para o Brasil? Como é que foi esse processo? Eu disse que eu vim aqui, eu fiz o tratamento, que me correu bem, eu nunca na vida tinha deixado de fumar quando já fumava desde os 15 anos da minha idade, na altura, e eu fiquei maravilhado, né? Eu tenho que levar, eu repeti, eu tenho que levar isto para o Brasil. E levei. E depois comecei usando as redes sociais, não é? O Facebook e o Instagram os mais fortes, e também comecei a perceber que eu precisava de ir à procura das pessoas, não é? Aliás, nós temos os negócios, na verdade, é sempre assim, nós temos que procurar, eles não vêm ter connosco, nós é que temos que ir buscá-los, não é? Então comecei a sair, eu estava nessa cidade que é Marau, que é uma cidade pequena. Isso tudo foi junto com a escola de inglês? Foi paralelo as duas coisas juntas? Sim. Ainda hoje continuo. Ok. E comecei a sair da cidade. Então eu pus, e vocês forem ver, está lá na página, está lá, se vocês fizerem Passo Fundo, que é uma cidade grande, não é? Passo Fundo, a partir do dia tanto estamos lá. Então eu contactei com a Ibis, aluguei uma sala no hotel e fazia os tratamentos nas salas. Então às 7 horas do dia tal, estamos lá. Então as pessoas começaram a ir, começaram a fazer os tratamentos, começaram a comentar. Eu tenho muito boas pessoas lá que comentam, e é muito engraçado, ainda foi há 2 dias, que já não estou lá há um tempo, não é? Uma que fez o tratamento até depois lá, porque como eu fiz uma publicidade, ela pensou que que ia voltar. Ok. Disse, Sr. Jorge, você vai voltar de certeza, já não fuma há 2 anos. E eu disse, não, eu vou voltar. E ela, mas como é que
Pronto, e então tem sido... Então funciona mesmo, o feedback tem sido muito bom. Sim. Dos clientes. Sim, e tenho várias pessoas que estão felizes que ficaram, não é? Imagine, fazem experiências, remédios, plásticos de põem e não param de fumar, e de um dia para o outro, ou de uma hora para a outra, param de fumar. Então as pessoas são de facto felicíssimas, não é? Se chamaram anjo e tudo, disseram, é um anjo que vem do céu. Fala pra gente aí como é que funciona isso. Então, explica mais sobre isso. A técnica é eletroauriculoterapia. E de facto aquilo que de facto funciona mesmo, que é aqueles choquinhos elétricos, são choquinhos elétricos que se dá em determinados pontos do ouvido. Se vocês reparar bem, o nosso ouvido virado ao contrário é um feto. É um feto. A imagem, né? A imagem, o desenho é... E a China já faz ainda, já nesse tempo, a China já fazia a mesma situação do sistema de auricultura para tratamento de partes da coluna. E os pontos eram sempre naquela coluna da curvatura do ouvido, né? Bom, então esses choquinhos vão direitos a determinados pontos do cérebro, tem ligação para o cérebro, e basicamente é isso, faz com que cortem o caminho da nicotina para cortar com a vontade de querer fumar e de sentir a necessidade de fumar. A pessoa já não sente mais. Agora, aquilo é assim, que são 80% das pessoas param de fumar, 20% não voltam a fumar. Eu como fiz centenas de pessoas, eu tentar procurar o porquê, porque o mesmo sujeito aqui de Beja, que já faz isto há anos e anos e anos, e que é bem conhecido aqui na região. Em Portugal, não é só na região, é em Portugal mesmo. Não há explicação. Pode ter a ver com os remédios que tomam, ansiolíticos, não se sabe. Mas 20% deles, de facto, voltam a fumar. E os outros 80%, mas já é um número fantástico, não é? É um número bom, é um número muito bom. Para quem deixar de fumar. E faz exatamente isso. Pronto, a pessoa fica sem, de facto, sentir. Agora, o cérebro é uma brincadeira que hoje eu sei mais o que é que o cérebro é de confuso, não é? Mas o cérebro engana-nos muitas vezes nesta situação do cigarro. Eu vou dar só um exemplo muito rápido de um senhor de 60 anos também, lá no Rio Grande do Sul, e ele veio-me contar, primeiro veio-me agradecer de propósito, veio-me agradecer, e depois explicou, disse-me que num domingo, nos tempos antes do tratamento, que ele fazia o chimarrão, né, o chimarrão, e sentava-se numa cadeirinha na cozinha, em frente da mesa, e tinha um armáriozinho onde tinha os cigarros ao seu lado. E ele já sem fumar, e que ele já não fumava, e não fumou, mesmo nessa altura, quando foi lá, já não fumava, e mesmo assim, sem ter os cigarros lá no armário, ele estava com o chimarrão nesse domingo e esticou o braço para ir buscar um cigarro. O cérebro, ele foi buscar lá atrás no cérebro essa referência, essa memória. Exatamente. Hábito. Esse hábito é hábito. Agora, o que eu costumo dizer que é uma realidade, é que aquilo que é mais difícil, que são as partes físicas, né? As pessoas que deixam de fumar têm a boca seca, fica meio ansioso, esse tipo de coisas acaba. Perde. Eu digo sempre às pessoas, porque eu acabei por ver várias experiências, não é? Eu digo às pessoas, olha, você por favor, faça só o seguinte, se o cérebro lhe está a chamar o seu cigarro, você pegue no cigarro, olhe para o cigarro e pergunte a si próprio se você de facto está a necessitar de fumar, porque não está, porque não tem as necessidades, é só exatamente o cérebro. Pronto, e o tratamento é assim, é 2 minutinhos, leva os choquinhos elétricos que não dói, que são uma frequência muito baixa. Nos determinados locais que a gente chama os protocolos, e logo, pronto, a partir desse momento a pessoa ou esquece, parece mentira, mas é verdade. Viram lá os comentários que as pessoas que fizeram o tratamento, elas dizem mesmo que também parece mentira, mas é verdade. Quando você fala em tratamento, esse é um processo que demora quanto tempo? 2 minutinhos. É uma sessão só? Só uma sessão.
Só uma sessão? Só uma sessão. Eu é que ofereço uma segunda sessão, porventura, para aqueles 20%, porque eu acho que as pessoas vão pagar. Só se pensarmos em termos de horário, de horas gastas, é relativo. Então, eu ofereço um reforço para a pessoa conseguir, de facto, não fumar. Quanto tempo depois, essa segunda sessão? Depende Em média. É uma semana, talvez. Depende de quando é que as pessoas voltam a fumar. Porque há pessoas que, passado um mês, vão lá e vão buscar um cigarro, né? Então, um mês sem fumar e vão fumar um cigarro. E depois fumam um cigarro e acabou. Aí já foi. Voltaram ao mesmo processo. Já dispara o gatilho na cabeça e já volta novamente. Voltam ao mesmo processo. Daí tem que gastar a grana novamente. Sim. Se quiser parar de fumar, né? Jorge, falando de questão financeira agora, algo que eu acho que é imprescindível a gente comentar aqui, falar aqui, falando sobre empreendedorismo, é como é que um empreendedor deve tomar conta da grana dele, do dinheiro dele, das finanças dele? Qual que é a premissa? Em primeiro lugar, tem que ter o cuidado de ter uma caixa segura, né? que permita passar grandes problemas que são casos, por exemplo, do Covid. E não só, e outras situações que acontecem. Acontecem variedíssimas coisas durante a vida, que só durante o negócio. Crises financeiras. Então tem que haver uma caixa que segure. É importante fazer um capital de giro. Um capital de giro. Isso aí é essencial. Uma caixa de emergência. Exatamente. Isso é pensar sempre aí, colocar numa percentagem daquilo que tiver que fazer, colocar e ter isso sempre reservado, porque se aparece alguma e não são na vida de hoje em dia a gente vê coisas que ultrapassam, natureza, tempestades, enfim, algumas contrariedades que têm acontecido mais vezes do que o normal que era antigamente, não é? Mas agora esta história dos vírus, as 2 ou 3 crises que foram em 3 ou 4 décadas, né? Petróleos a subir. Então, se a pessoa não tiver um valor de capital de giro que sustente estar algum tempo e passar essas adversidades, isso é de facto a coisa mais importante. Eu considero isso. De outra forma... Concordo plenamente com você. Montou esses 2 projetos, tá rodando tudo muito maravilhoso, tudo muito bom, tudo muito belo, né? E me aparece aí esse imprevisto aí dessa pandemia. Exatamente. Como que você lidou com isso? Como foi esse processo? Foi gradual? Já tomou aquele baque logo muito rápido? Como é que foi isso? Foi baque. É uma escola, né? Foi de uma vez. É uma escola, começou logo a cair o número de alunos, não é? Cheguei aos 70%, ficar com 30% dos alunos que eu tinha 118 alunos naquele momento. Nunca mais que voltou ao mesmo, e ainda hoje já não volta. Já estamos em pandemia ainda, né? Exatamente. E depois, como eu disse desde o início desta conversa, que nós não podemos descer, não podemos ir abaixo, não podemos cair, temos que ir para a frente, que a vida é isso aí mesmo, é ir para a frente. Então eu tenho que pensar que soluções é que eu vou fazer para me manter, e que não era fácil, porque também era um mistério para nós, não é? Nem quando é que vai começar ou quando é que vai acabar, não se sabe, ainda hoje está. Ainda hoje está, E então fui pela tendência de, com a ajuda daquilo que vinha e que ia lendo e as notícias que iam aparecendo, a tendência para entrar online e os alunos serem transportados para online, porque na escola não tinha possibilidade. Mesmo que tivesse aberto, havia muitos alunos e tinha muitos filhos, muitas crianças, e os pais, nessa altura, tinham muito mais medo do que têm hoje. E então foi um desastre. Foi um desastre.
e as despesas não param. Isso é uma coisa, isso é uma crítica que eu vou fazer. Fique à vontade, você pode fazer crítica a quem você quiser. Eu vou fazer, e a única talvez que eu possa dizer que me desagradou e que me desiludiu, porque eu tinha cá amigos também aqui em Portugal que também tinham outros negócios de outras razões, de outras ações, e houve falta de solidariedade do mercado onde eu estava, das cidades onde eu estava. Apesar de eu deixei lá grandes amigos, não é? Mas negócios, amigos à parte. Eu senti falta de solidariedade, especialmente, por exemplo, pelos senhorios, não é? Porque ele era no centro. O valor caro, alto, né? E não fizeram... Não foram flexíveis. Não fizeram uma baixa sequer, não é? Foi uma coisa... complicou, não é? E dentro de outras áreas. E pronto, e tentei reduzir ao máximo despesas para continuar a garantir. Sempre paguei os salários, ainda hoje paguei os salários, paguei salários a mais até. E portanto, nunca faltou isso também, não é? Foi sempre isso primordial, porque era importante, estavam a trabalhar, as pessoas. E de facto é uma reviravolta. Como você fez? Como foi? Pronto, comecei a contactar com pais de alunos que eu já tinha já há algum tempo e que me conheciam e não sei o que mais. Consegui que uma percentagem de alunos passassem para online, mas aquilo também era um bocadinho ainda não era desconhecido, não é? Renitentes, havia pessoas renitentes que não quiseram fazer, e hoje não fazem, não vão fazer. Não sou adepto do online. Mas pronto, continuámos, foi assim que foi o nosso passo, foi esse. Então passaram a ser todas as aulas online, porque a escola estava fechada. Então tirei um aluno, ficou só um professor e uma professora. A outra professora despedi, e a secretária despedi, e fiquei com todo o trabalho online. Com todo online com duas professoras, um professor e uma professora. E na clínica não há hipótese, não é? Não dá, ainda não existe a maneira, a tecnologia de telepatia não dá ainda, né? Mandar um choquinho no ouvido. Pelo telefone. Então essa aí foi a rumba, mas essa aí até foi uma desgraça. Porquê? Porque eu investi na clínica 3 semanas antes do Covid. E aluguei um outro espaço, que tive para pagar contrato, e mesmo depois e também dessa parte também não houve ninguém, tive que pagar a multa de largar o espaço, mesmo já não estando lá, quer dizer, não senti nada de solidariedade. Não teve nenhuma comoção. Não senti com o empresário. E decoração, as exigências que é para abrir a clínica, porque a parte lisa da parede, uns azulejos, em alguns casos, também 2 casas de banho, a decoração toda, maca, comprei tudo, investi na clínica em tudo. Não é? Do que precisava. Mudanças de luzes, até de tetos, porque era uma casa mais antiga. E ao fim de 4 meses, nem foi 3, ao fim de 4 meses, o Covid. Nossa. E pronto, e foi tudo o resto. Me fala uma coisa, você que passou 10 anos no Brasil, não no Brasil específico, mas é mais no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Que é a sua clínica, lá onde você estava, a sua cidade. Qual que é o feedback que você tem para falar sobre os brasileiros de lá, que estão lá, residentes lá? O que você tem para falar sobre eles? Olha, eu acho uma cultura... O que você acha do brasileiro? Não se pode falar do brasileiro. Isso eu digo sempre a toda a gente. Quando alguém me diz assim, olha os brasileiros, isso não é possível. Porque é uma diversidade de culturas que não é possível dizer, olha, o brasileiro é assim, ou o Brasil faz isso, ou o Brasil faz aquilo. Não. Eu digo sempre isso. Mas só quem consegue falar isso, ter essa percepção, é quem esteve lá, né? E a pessoa que está aqui não tem noção disso. Uma grande parte não tem, mas eu digo sempre, sempre que eu ouço isso, eu digo sempre. Sempre. Eu faço essa frase sempre. É
é um povo curioso no Rio Grande do Sul, não é? Porque é mais aproximado da Europa, não é? Uma mistura de culturas que fantástico, não é? Eu tive alunos que eram de origem alemã, de origem italianas, origens polacos, origens franceses. O lado de baixo lá tem bastante mesmo mistura europeia. Tem uma tendência muito europeia lá embaixo. Sim. Eu só tenho a dizer bem, primeiro porque eu também tive sorte. Eu estive numa cidade pequena, mas uma cidade segura, rica e organizada. Imagina, aquela cidade é Marau, tem 60 mil habitantes, tem 100 e não sei quantas câmaras de vigilância. Então ali não há uma hipótese de ninguém roubar nada. Se roubou é apanhado. Não tem oportunidade. Então trouxe um pouquinho daquilo que tinha cá, não é? Portanto, segurança, não é? Portanto, perfeitamente. E tenho grandes amigos lá. Grandes amigos. Fiz lá grandes amigos. Normalmente até quase grande parte deles são empresários. Boa. Quase todos os empresários e agricultores também daquela região toda tiveram na minha escola. E de muitos fui aluno e aluno de filhos também. Que ainda hoje estão lá também alguns dos filhos. Então, sempre fui carinhado. Tenho uns vizinhos excelentes, uns vizinhos fantástico. E parti a minha televisão no tempo do Covid. Fui à vizinha, disse, veio com televisão daqueles ecrãs grandes. Você não vai ficar sem TV. Exatamente, depois lá, e são exemplos pequenos eu acho que o brasileiro é bem solidário. Carinhosos, só não senti a solidariedade na situação comercial. Não, é como você disse, amigos, negócios à parte. Né? Amigos, negócios à parte. O que você acha dos direitos trabalhistas que temos lá no Brasil? Você teve algum problema com isso? Mais pesada do que cá. Mais pesada do que cá. Você acha que o trabalhador lá em si, ele tem muito direito? Não, acho que tem os direitos que são necessários. Eu defendo, apesar de ter a posição de empresário e ter pessoas a trabalhar, eu estou de lado sempre e tudo que é justiça para mim é uma coisa muito importante. Tudo é justiça para mim é de facto um ponto importantíssimo. Eu digo que é mais pesado que aqui porque talvez são mais exigências até do que aqui na Europa. Mas você concorda? Concordo. Você é bacana o seu pensamento empresarial. Eu discordo totalmente do senhor. Uhum. Eu discordo porque acho que o trabalhador lá tem muitos direitos. Eu sou de São Paulo, né? Eu já fui empresário no São Paulo lá. E o que eu vejo ao meu redor, principalmente em São Paulo, que tem um mercado paralelo, principalmente na questão de direitos trabalhistas. Hoje o funcionário no Brasil, não vou dizer, vou generalizar o Brasil, mas vou dizer as pessoas que estão próximas a mim, o funcionário entra na sua empresa contando uma história triste, já prevendo sair daqui a um ano e levantar uma grana. Eu acho isso um absurdo, eu acho um cômodo. Eu acho que o trabalhador braçal no Brasil, ele tem muito direito, eu acho, tá? E isso acaba prejudicando, de certa forma, o pequeno e o médio empresário. Porque você começa com a escola hoje, e aí daqui a pouco você tem um trabalhador que vai no processo trabalhista com você acaba fechando a sua escola antes dela começar a andar, porque ela está só engateando. Eu acho, essa é a minha percepção. Ainda bem que você não tem essa percepção e você não teve problema com isso, né? Não tenho, esse cara tive sorte. Além daquela situação, daquela que eu não esperava, não é? Mas isso vem da parte do caráter da pessoa. Da pessoa. Das outras pessoas que me passaram, tanto na clínica como passaram como professoras, por exemplo, eu não tive até ao momento nenhuma dificuldade, nenhum problema nas várias coisas, nas várias soluções que tivemos que resolver e despedimentos que tivemos de fazer e no meio destas padalhilhas todas, o que se teve que fazer, eu não achei... Você acha, Jorge, você acha que está referente a caráter ou está referente ao direito possível trabalhista que essa pessoa tem? Eu vou te dar exemplo do que acontece. Você está lá com a sua estrutura,
toda montada, né? E com seus 3 funcionários, 4 funcionários. E chega alguém para falar com o Jorge. Oi, Jorge, tô passando por dificuldade, tô sem dinheiro para comprar o leite, pagar meu aluguel das crianças. E o Jorge não precisa de funcionário. Essa pessoa chegou contando uma história triste para você, e aí você falou assim, tudo bem, vem trabalhar com a gente. Daqui a 6 meses ou a 1 ano, essa pessoa que contou a história triste para você, ela tem uma caralhada de direitos trabalhistas a favor dela. E aí, por algum motivo, ela acha que o Jorge não está sendo certo ou dando nos termos da lei trabalhista. E aí, daqui a 1 ano, ela fala assim, olha, Jorge, você não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez isso, não fez aquilo. Essa pessoa, ela está só atrás dos direitos que é dela de verdade, porque tem uma lei que está dando cobertura para ela sobre isso. Você acha que isso, ela ter essa atitude de correr atrás dos direitos dela está referente a caráter, a oportunidade que o governo deu? Caráter. Você acha que falta caráter na situação como essa? Na verdade, existe muita falta de educação. Lembrando, ela não está fazendo nada ilegal com você. Ela está indo atrás de um direito que alguém lá no passado conseguiu para ela, que é um direito trabalhista. Eu vou dar exemplo para a galera que está aqui nos ouvindo. No Brasil, em São Paulo, não sei se é assim em todo lugar, mas se passou 3 paragens de autocarro de ônibus, o empresário já tem que pagar o valor da condução para aquele funcionário. E se ele não paga, ele tem um processo em cima dele sobre isso. Só que o período que esse funcionário está com a dor de barriga, ele não vai atrás do direito dele. Só que passou a dor de barriga, passou o problema, ela vai atrás. A dúvida que eu tenho aqui, é que eu quero te indagar sobre isso, é falta de caráter ou essa pessoa só está atrás de um direito que é dela? Bom, como eu disse, eu fui então, fui feliz nas contratações, olha, as palavras a trocar, as contratações que fiz com as pessoas com quem eu trabalhei. À parte de um caso, mas um caso que não tem muito relacionado muito com trabalhistas nem com isso. Então eu não tenho nenhum historial desse que possa ser negativo para me opinar sobre isso. Portanto, a primeira inclinação que eu posso responder dessa forma é, de facto, na base está no caráter. Depois vem o resto. Porque as leis são para todos. Pode fazer mal ou pior, ou haver mais proteção ou menos proteção, mas tem que haver caráter. E esse caráter não vai usar dessa forma, como a outra do caso que eu contei da história. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Então, talvez em termos dos sindicatos, eu não me estou a lembrar agora que eu tinha que me deslocar para despedir um aluno, tinha um aluno, um funcionário. Eu tive que me deslocar ao sindicato das escolas, de regras das escolas. E só me lembro do gabinete luxuoso do sujeito do sindicato, que faz coleção de carros, de carrinhos, era o gabinete todo cheio de carros e carrinhos e não sei o que mais, e era um bocado mais complicado porque eu tinha que assinar na presença, mas nada mas caráter com certeza. Com certeza, caráter. Jorge, eu vou fazer, a gente tem um quadro aqui que é Toma Lá da Cá. Eu vou te fazer umas perguntas e você me responde o que essas frases representam para você, tá bem? A primeira dela é trabalho. Trabalho é a necessidade de todos nós, a nossa base, o nosso crescimento. Família. Família é o lar, família é importante, família é muito importante mesmo. A família é o nosso ninho, é o nosso porto seguro. Dinheiro. Dinheiro, infelizmente, é importante. Rápido, eu quero rápido, não está muito devagar, eu quero rápido. Dinheiro, não sei, dinheiro é uma ferramenta essencial. Empreender é criar. É criar.
Bacana, interessante isso, interessantíssimo demais. Agora eu quero que você me fale agora o maior benefício de você empreender e abrir seu próprio negócio, independente de qual ele seja. O maior benefício que vem em sua mente. Eu tenho que dizer, eu acho que é socialmente, não só, mas que engloba tudo, engloba a área, a zona onde se introduz, família, tudo junto, na verdade é nessas bases. E o social também. Mas qual que é o benefício? Não entendi. Portanto, como eu falei no início, que eu penso socialmente, cada vez que penso numa empresa, eu penso socialmente, né? Que eu ofereço. Então, isso é um benefício então, eu considero que na parte social, se sou eu a pensar, eu estou a beneficiar não só a mim, como tudo que roda. Todo o seu ecossistema. Sim, exatamente. E o malefício de empreender? Epa, o silêncio pairou aqui agora. Não é um malefício? Sim, algo que é mal, puta, eu estou falando isso pra você porque quem tá aqui nesse canal, quem tá nos assistindo, é empreendedorismo. Eu quero deixar essa pessoa bem ciente, bem clara do que, puta, se você empreender, isso aqui é muito mal. É mais ou menos dor de cabeça. Isso é certinho. Tem dor de cabeça? Sim, mais dor de cabeça, com certeza. Não é? A pessoa responsabiliza-se por um negócio, um que é seu, e cria-se mais umas dor de cabeça, mas é bom também, não é? Faz parte da vida. Jorge, eu adorei essa resposta, eu adorei de verdade. Adorei mesmo. Hoje, você com 60 anos, empreendendo, pensa em parar de empreender e acabar com tudo e não fazer mais nada ou não? Passa isso pela sua cabeça? Não é pensar nisso. Eu estou aqui, eu mostrei aquilo, não é? Eu estou aqui, há quem estava ali a mexer no meu celular, eu tenho as pessoas a porem a gostar do anúncio que eu pus, e estou em contacto com a terapeuta lá, com o meu professor. Não, você não pensa em parar com tudo isso e falar assim, olha, vou arrumar um emprego e vou trabalhar para alguém? Não, vou continuar. Eu vou continuar, com certeza. É o que eu estou a fazer mesmo. Até a morte. Até a morte, sim. Eu espero que seja longínquo. É empreendedor na veia. Não vai desistir de empreender. Não, vou continuar. Só se me aparecesse, como apareceu eventualmente daquele tempo com aquela agência publicitária, porque de facto vale a pena, que os ganhos são de facto altos, interessantes, mas só nesse sentido de aparecer algo que eu gostava de fazer e que fizesse tudo certo. Agora não, a minha cabeça está toda, neste momento está aqui e no Brasil, porque eu mantenho lá aquilo, não é? Manda um abraço para todo mundo que vai nos assistir, que está nos acompanhando e manda um recado para todo. Não, só isso. Manda um recado para a galera que quer empreender e qual é que é o recado que você tem para dar para essa galera? Olha, meus amigos empreendedores, se sentem que precisam de criar, de se lançar, vão para a frente. Vão para a frente, sem medo, sem receios. Em cada momento conseguem dar a volta às pedras que aparecem no caminho e a nossa independência é muito boa, não é? A nossa independência é muito boa. Então, pronto, podemos fazer um completo, não é? Podemos não só criar para nós, criar para... lá estou eu falando na sociedade, e criar para o país também, não é? Você cria também, e criar empregos e cria tudo isso e eu gosto muito, de facto, eu vou continuar sempre a apostar nisso, sempre. Então acho que vocês também devem, se tiverem uma ideia que vos aparece, vão para a frente e avancem com as ideias. Uma pergunta que eu ia finalizar esse podcast, só que você tocou novamente no assunto socialismo. Melhor modelo de negócio para governo, socialista ou capitalista? Nenhum nem outro. Social-democracia. Social-democrático.
É isso? É, social-democracia. É ali o centro, é o rentabilizado, não há grandes ondulações e que permite a iniciativa privada. Que permite a iniciativa privada. Exatamente. Mesmo sem incentivo. Sim. Galera, um abraço. Jorge, mais uma vez eu quero te agradecer por ter topado Eu agradeço, gostei muito. gravar esse podcast aqui, contar um pouco da sua história maravilhosa, desse empreendedor maravilhoso. E galera, um abraço. E só que eu tenho que desejar para vocês é o progresso. Fomos!